Olá e sejam bem-vindos! Depois de um começo complicado por conta do clima, finalmente vamos à primeira corrida. Começar o programa de 2026, é hora da Superbike TT, só 6 voltas e promete corrida espetacular. Uma prova brilhante no ano passado, Dave Todd superou Michael Dunlop por muito pouco. Uma vitória histórica, ponto alto da carreira dele. Infelizmente, Dave está lesionado nesse ano, então vive um tipo diferente de momento marcante. Junta-se a mim e ao Cam na cabine. Dave, antes de mais nada, como foi aquele momento? Você já está me deixando emocionado, viu? Está me fazendo sentir ainda mais falta disso tudo, como se eu já não estivesse sentindo. Mas sim, infelizmente estou do lado de fora neste ano. Obviamente foi uma vitória fantástica para mim no ano passado e eu gostaria muito de estar lá mais uma vez hoje. Ainda mais porque temos condições praticamente perfeitas para a primeira corrida de Superbike nesse TT. Pouco parecido com o ano passado, porque a previsão para o restante da semana também é incerta. Ano passado foi a mesma coisa. É pressão extra? Com certeza, porque todo mundo sabe que a previsão para o restante da semana é bem imprevisível. Então isso realmente aumenta a pressão. Sabendo que no ano passado não tivemos a Senior TT, é claro que todos querem que o cronograma completo aconteça. Mas está na cabeça de todo mundo que essa é a primeira corrida, temos boas condições e você quer fazer uma grande performance para começar a semana da melhor forma possível. Falando em condições, tivemos um clima maravilhoso na semana inteira até ontem. Hoje está bem mais fresco, mas em teoria a situação de hoje vai ser bem melhor. Não temos muito sol também atravessando as árvores. Como isso ajuda? Eu diria até que essas boas condições significam uma preocupação a menos para os pilotos, né? Eles não andam no circuito há mais de 40 horas, desde o fim da classificação na sexta-feira à noite. Então, sair para a pista hoje é aquela história, não existe volta de aquecimento, volta para entrar no ritmo, você já sai acelerando e sem dúvida isso ajuda na confiança. Jimmy Harrison voou durante toda a classificação e Dave, especialmente na Superstock, né? Na Superbike, os rivais estão um pouco mais próximos. Quanto de vantagem ele leva para essa corrida? Exato, eles estão mais próximos, mas só um pouco, né? Ele ainda tem uma margem bastante confortável olhando os tempos da classificação. Mas dito isso, né, para os pilotos top, a classificação não é exatamente uma classificação. Você não precisa mostrar tudo, não precisa revelar todo o jogo, né? Tenho certeza de que caras como Peter Hickman, Michael Dunlop estão guardando algo a mais para a corrida. Mas vendo o nível em que Dean Harrison vem pilotando, acho que ele também tem algo guardado para essa prova. Então os outros realmente vão precisar encontrar algo especial. O recordista do Tour de France, Mark Cavendish. É isso aí, ele no grid com muitos convidados importantes, incluindo Mark Cavendish, e no caso dele, movido um homem, né, um atleta movido a pedal. Mark, você cresceu a vida inteira na ilha, não mora mais aqui, mas ainda é especial voltar. Eu adoro aqui. Ano passado foi meu primeiro TT em muito tempo. Sabe aquela sensação? Você conhece bem, aqueles arrepios que surgem toda vez que você está na linha de largada. Não tem nada igual no mundo. E quando você convive com isso, acaba tomando como algo normal. E você acha que crescer aqui, né, cercado por tudo isso, por essa sensação de velocidade, ajudou a moldar quem você se tornou? Eu sei que ciclismo é diferente, mas você já foi o homem mais rápido do planeta. Mas eu acho que hoje eu seria mais rápido numa moto. Não tenho dúvida nenhuma. Quando você nasce aqui, nasce com motos no sangue, nasce com espírito de aventura e mentalidade de simplesmente seguir em frente. Tivemos muitos ciclistas vindo daqui, muitos mesmo. Proporcionalmente à população, é impressionante quantos pilotos e ciclistas surgiram da Ilha de Man. Tem algo no terreno, no clima. A corrida foi cancelada ontem, veja bem. E já estamos quase em junho. Ainda é tempo de chuva, de vento, neblina.
Não quero parecer duro, mas esse clima te torna mais resistente. Nada se compara. E, aliás, você nunca consegue pegar um bronzeado, então posso dizer que também tive sorte de só andar. We can get down there ourselves and sample it with Grace and Lee. And we are stood right at the top of the grid next to number 1, John McGuinness. É isso aí, agora já na frente do grid, ao lado do número 1, John McGuinness, que acaba de revelar uma pintura especial para essa corrida. E ela tá simplesmente fantástica. É uma réplica da primeira moto de 250 cilindradas que ele levou a esse percurso do Mountain Course lá em 1996. E dá para ver que John já está bastante emocionado, ali dando uma olhada, dando um beijo, inclusive, no seu capacete antes da largada. Para uma palavrinha rápida com o John. Você acaba de revelar essa pintura especial de 30 anos. Como você está se sentindo nesse momento, prestes a largar com esse número 1? Um pouco emocionado. Penso em todas as corridas, todos os anos em que já estive aqui. Não consigo acreditar que ainda estou fazendo isso. Estou emocionado mesmo. O Jordan está aqui no grid, pai do Birdie. É uma homenagem a todos que fizeram parte dessa jornada. E nervoso também, confesso, para dizer o mínimo. Mas já fiz isso tantas vezes que agora só preciso juntar 6 voltas boas. Tenho o macacão original, capacete branco e até o adesivo da vistoria técnica de 1996. Espero conseguir honrar a moto e a equipe. Só quero ir lá e aproveitar. E você está incrível, e olhando algumas estatísticas, sua média de velocidade era de 109 milhas por hora em 96. Imagino que você espere ser um pouco mais rápido dessa vez, um cenário bem diferente, né? É porque se eu fizer uma volta a 109 hoje, vão me demitir, com certeza. A corrida vai ser rápida, vai ser uma grande corrida. Quero que todo mundo fique seguro e aproveite, curta. Agradeço a todos pela paciência. Ontem foi difícil por causa do clima, mas hoje está perfeito e a gente vai dar um grande espetáculo e acelerar no melhor circuito do mundo. Perfeito, John. Muito obrigado. Crédito para toda a equipe Honda por tornar isso possível, hein? Ficou espetacular. É isso aí, agora já estamos na terceira posição do grid com Dean Harrison, companheiro de equipe de McGuinness, ele que liderou a tabela de tempos na classificação. Dá para ver que o rádio acabou de conversar com ele ali, vamos ver se conseguimos até falar. Acho que ele está terminando uma conversa rápida com a equipe, com o pessoal do rádio, então na verdade vamos falar com o número 2, que está entre John e Dean, e recebeu muito apoio da garagem da Honda, esperando ter, é claro, um grande TT. Nathan, queremos uma palavra rápida, você largando com o número 2, essa posição pode ser uma boa estratégia para você, né? Eu estava dizendo isso agora há pouco no pessoal da Manx Radio. Quero lembrar que John está correndo com as cores comemorativas de 30 anos, e há 30 anos eu não tinha nem nascido. Quando o John disputou o primeiro TT, eu estava na escola primária. Então, olha, preciso absorver toda essa experiência e se o Dean quiser me alcançar, espero aprender uma ou duas coisas com ele. Se eu alcançar John, também posso aprender algumas coisas com ele. Boa sorte nessa corrida, Nathan. Muito obrigado. Sim, ele está realmente ansioso por essa corrida e também daqui a pouco já estamos prestes a começar essa prova. Vamos lá, com a corrida da Superbike TT. Sejam bem-vindos de volta à Ilha de Man. Estamos aqui a partir de agora. Você acompanha com o Grande Prêmio e a GPTV toda a transmissão das corridas da edição 2026. E olha, eu estou ansioso, é hora de começar a correr. John McGuinness chega à linha de largada com a placa verde do número 1. Isso porque lá atrás ele corria com uma 250 cilindradas fornecida por Paul Bird. Espetáculo ver essa homenagem. 96 foi a primeira corrida dele nesse incrível circuito de mais de 60 quilômetros. E ele conhece muito bem, melhor do que ninguém. Não descartem, está na briga. A temporada 2026 está oficialmente em andamento. Um pequeno wheelie na largada enquanto desce a Glen Crutchery Road. E agora Nathan Harrison, que larga.
mostrou potencial durante toda a semana, mas vem aí Dean Harrison, simplesmente imbatível, o mais rápido em todas as sessões com as motos grandes, Superstock e Superbike. E parece o favorito, né? É exatamente isso, P. Ele chega como grande favorito e agora é hora da verdade, já largando, começando essa prova também o Dean Harrison. Descendo na Bray Hill, olha só, dá para ter uma ideia da violência da aceleração logo na largada. E aí, para quem conhece bem essa pista, não dá para imaginar a sensação de largar com pneus frios e acelerar desse jeito até o primeiro ponto de frenagem. É loucura. E não tem adaptação gradual, né? Você vai fundo no acelerador desde a largada e Dean, inclusive, tem isso como uma das suas especialidades, né? E agora já saindo Michael Dunlap, que é o homem com mais vitórias na história do TT nesse lendário circuito. Também Josh Brooks, outro veterano, outro que conhece bem a pista. Vai largando, partindo em direção a Bray Hill. E vindo também Mike Brown, a gente viu por ali passando também com a Honda até agora, né? Todas as motos que saíram do grid são Hondas. E aí Peter Hickman, olha, primeiro de BMW, com o número 10 dele. Pessoal duvidando da condição física para a corrida, mas ele vinha andando forte. Ele completou 22, 23 voltas nos treinos, isso representando quase 700 milhas. Então, certamente conhecem muito bem as condições desse circuito antes dessa primeira batalha de 6 voltas. A diferença é que agora são 6 voltas consecutivas lutando contra a moto sem parar, diferente de fazer 2 voltas, parar e começar de novo. Exatamente, né? Nos treinos eles fizeram no máximo 2 voltas seguidas. Isso muda completamente o comportamento da moto, né? Todo o calor acumulado na suspensão, no chassi, o caráter da moto muda bastante ao longo de uma corrida de 6 voltas. Aí também Dean Harrison. Saindo de Crosby, né? Uma das sessões mais rápidas do circuito, passando pelo Crosby Lip e passando também, né, pela multidão, né? Mais uma vez, né, o público lotando o traçado dessa Ilha de Man e todos querendo aquele ponto de observação enquanto passa também pela Highlander. Vai ser muito confortável na moto, né? A moto se mexe um pouquinho fora de linha de vez em quando, mas ele tá sempre relaxado, muito relaxado. E é o companheiro de equipe deste aí, John McGuinness, o homem da festa. Primeiro aí a pista com Nathan Harrison logo atrás. O Nathan escolheu o número 2, né, dessa vez. Ele tá aqui, Dean Harrison já chegou nele. O Nathan seguiu o Dean Harrison mais cedo nessa semana e certamente aprendeu algumas coisas. Publicou alguns vídeos nas redes sociais mostrando os dois. Acho uma boa estratégia, hein? É isso aí, é uma tática bem utilizada e olhem só, né? Também passando ali pelos semáforos do Bala Crane. E deixando marcas de borracha já na saída. E pensar que Dean já alcançou Nathan em tão pouco tempo, em um pequeno trecho do circuito, mostra o ritmo impressionante que ele está impondo nesse momento. Tá forçando bastante, vai buscar ultrapassagem e nos 2 pilotos à frente e assumir a liderança na estrada, além da liderança de tempos. Nathan já olha para trás preocupado. E Nathan não fazia ideia que Dean Harrison estava prestes a respirar já no seu pescoço. Dean não vai querer desperdiçar nenhum segundo, né? Já vai ultrapassar agora enquanto sobem para Black Dub e ultrapassa o lugar onde normalmente ninguém passa. É uma manobra definitiva, né? Impressionando a velocidade com que ele reduziu a diferença. E aí, Michael Dunlap usando toda a largura da pista na saída das curvas. Ele tá levando isso muito a sério. Ainda não vimos o ritmo que a gente normalmente acompanha dele, ele mesmo admitiu isso. Mas é um cara que tem um número recorde de vitórias que tem que ser respeitado. Exatamente, no ano passado ele pilotando uma BMW, né, tanto na Superstock quanto na Superbike. Nesse ano tinha anunciado que correria de Ducati, né, mas depois de alguns testes e alguns problemas voltou para a Honda, que foi a moto com a qual vimos ele disputar a Superbike TT pela última vez em 2024. Harrison de novo, aproveitando das temperaturas hoje perto dos 30 graus. Enfim, não tem chuva, não tem nada, e ele de volta a melhorar e recuperar as 2 posições que ele
perdeu, em teoria, na estrada, né? Agora não. Agora buscando lá o companheiro de equipe. E aí o Peter Hickman, né, com um ritmo muito interessante também, como a gente havia mencionado, tinha dúvidas, né, de como ele reagiria a uma corrida completa, afinal ele ainda está se recuperando de um acidente sofrido no TT do ano passado, mas voltou a correr, mas só descobre mesmo como está o corpo quando realmente já entrou na corrida. Sofreu um acidente também, uma queda em Daytona, né? São algumas questões, como é que tá a confiança dele, ninguém sabe muito bem, ele caiu em Ginger Hall ano passado. Então essa é uma questão de fato para o número 10. É isso aí, e afeta bastante, né? Mentalmente, principalmente. No caso de Peter, que é um piloto bem forte psicologicamente, acredito que a maior dificuldade seja física, né? Pela recuperação da lesão. Enquanto passamos também pela região de Glen Helen, a quantidade de borracha já acumulada no asfalto depois de uma semana inteira de treinos em condições secas, dá para ver claramente essas marcas já na pista. Ontem a gente pôde ver algumas voltas em vídeo no circuito, um privilégio, né? Poder acompanhar essa pista. E assim, eu imagino que o pessoal gostaria muito de pagar para dar uma volta dessa em velocidade e com segurança. Olha, é um negócio impressionante e você vê muita gente, pilotos mais jovens, usando de fato como referência pilotos mais veteranos, né? Andando bem atrás para ver quais os movimentos eles fazem ao longo das voltas. É isso, né? Porque é preciso conhecer cada centímetro da pista para conseguir atacar, né? E falando em atacar, Michael Dunlap, hein? Aproveitando o vácuo do David Johnson e já fazendo a ultrapassagem. E John McGuinness escondido ali atrás da bolha, olhos arregalados por cima da viseira, numa das sessões mais rápidas do circuito. E Dunlap vai chegando, pé no acelerador. É isso, entrando na Kirkmichael, David Johnson já cerrando os dentes e tentando ficar o máximo possível na traseira de Michael para ganhar toda essa velocidade que for possível, né? Mas Michael já abrindo um pouco mais de vantagem, isso também mostra o ritmo que ele vai sustentando nesse momento. Aí também passou rapidamente pelo Jamie Coward e de volta ao McGuinness, que já está ali imaginando a chegada do Dean Harrison. E John foi rápido durante toda a semana, né? Muito rápido em todas as sessões com essa Honda. Ele que conhece a moto muito bem, conhece o circuito também muito bem e agora já vai receber uma placa da equipe ao lado da estrada, dando uma boa indicação de qual a situação no momento. Tempos de Glen Helen. Aí Harrison 4,8 segundos à frente quando os pilotos chegam a Ballow Bridge. Ainda estamos esperando ali os rivais mais próximos passarem pelo ponto de cronometragem, mas a vantagem já é de quase 5 segundos. E Harrison já tem McGuinness completamente na mira enquanto passam pela Quarry Bends e ali também está Connor Cummins. Voltou para a BMW Superstock nessa corrida, ele se sente mais confortável na Stock do que na Superbike e certamente está confortável enquanto atravessa o Kirkmichael. E aí vamos ver Jamie Coward de novo, né? Com alguma dificuldade nos treinos, sofreu na parte da noite, no começo da semana, tiveram de mudar bastante a moto dele. Normalmente não é o que você quer fazer, né? O ideal é trabalhar com ajustes menores. E olha como ele simplesmente levanta voo ali no salto da Bala Cry. E o Dean Harrison também vindo logo atrás. A imagem impressionante. Chegando com tanta velocidade que assim que decolou já voltou para trás da bolha. Olha aí, cada parte do corpo completamente escondida atrás da carenagem. E outra coisa que dá para perceber é como as pistas têm diferença, a pista tem diferença no asfalto, né? De parte a parte, porque as partes de maior temor de segurança são sempre recapeadas. Então essa também é a beleza do TT da Ilha de Man. Os pilotos precisam redescobrir a pista todos os anos nos treinos. É isso, e dá pra gente ver também as marcas de borracha, né, que eles estão deixando no asfalto. O Dean saindo da linha, chegando ali na Schoolhouse, tentando a parte interna,
e fazendo uma linda ultrapassagem, né? E veja como ele usa toda a pista, até mais do que isso, na entrada também da chicane. Dean agora seguindo já em direção ao Parliament Square, uma frenagem fortíssima, a marcha mais alta até a primeira, grande manobra de Dean Harrison. E deslocando todo o peso por dentro, preparando para a subida, porque aí na sequência já vem para a primeira passagem pela montanha, né? Essa é só a primeira de 6 voltas, então tem que cuidar, porque esse é o circuito mais físico do mundo. Exato, e agora a câmera traseira do Jamie Coward, quem tá chegando por ali é o Michael Dunlap, hein? Ele já alcançando na descida para Schoolhouse Corner e também querendo essa ultrapassagem o mais rápido possível, sem desperdiçar tempo. Tenta aí uma grande freada por dentro em direção ao Parliament Square e faz a ultrapassagem. Acelerou um pouco mais de tempo, levantou a moto mais tarde e passou. Não vamos perder tempo nesse trecho, né? Todo mundo se preparando para a chegada da montanha, para tocar com certo cuidado a moto ali também. A diferença entre Hickman e Dunlop mostra uma diferença de mais de 20 segundos, quase 21 segundos, né, de vantagem pro John McGuinness. Sabemos que ele largou 20 segundos atrás do Dunlop também, em termos geral, né? Largou antes, mas em termos de classificação de tempo, largou depois. Aí eles passando pelo hairpin da Ramsey e um pouco mais atrás agora o pessoal chegando também a Schoolhouse. É isso, e Mike Brown também passando ali pelo trecho da Schoolhouse, né? E esperávamos que Dean fosse começar forte, mas já é um ritmo sensacional que ele tá conseguindo abrir essa vantagem tão cedo já na primeira volta, né? Ele tá basicamente fazendo o que fez todas as noites da classificação, né? Saindo em um ritmo já escaldante. E aí Hickman também contornando, vai começando a subida para a montanha e ensaiando uma que vai provavelmente ser uma boa disputa lá na frente com o Michael Dunlop. É isso, e enquanto subimos, né, dá para escutar o som dessa BMW da 810 Racing pilotada pelo Peter Hickman. E olha só, a roda traseira também patinando pela saída da curva, indo de esquerda para direita, mudanças muito técnicas de direção. Uma tocada suave na aceleração, né? Não está sendo tão agressivo assim. Esse é o segredo, né, para pilotos rápidos no TT, né? Eles são extremamente suaves, né? Esse é o segredo para ser veloz nesse circuito. Falando em suavidade, olha aí, Smooth Criminal, Dean Harrison, o grande líder, tocando com tranquilidade. E nesse momento nem parece que Dean já está administrando o ritmo, né? Parece que ele baixou o martelo, né? E logo atrás ali também o número 17, Mickey Evans, ele que sofreu uma pequena queda na classificação e só de tê-lo agora aqui brigando com essa super stock ao redor do circuito já é um esforço impressionante. Talvez um pouco nervoso também, parecia um pouco inseguro por conta das quedas. De novo Harrison, vindo aí. E subindo já pela região da Bungalow, né, contornando o trecho, prestes já a cruzar os trilhos do bonde. Agora a Haywoods, ele vem cravando a referência no ponto de cronometragem, ali na Bungalow. Os outros vão passar em sequência, mas a diferença já era de 8 segundos na última marcação, com o Dunlop e Hickman mais atrás na estrada, então vão demorar um pouquinho mais. E Dean Harrison já cruzou e agora está descendo já a montanha. Estamos já em descida e, portanto, né, a moto ganha um giro muito mais rápido, né, quando está descendo. As próximas 4 curvas para a esquerda são quase feitas em uma única sequência. Isso é absolutamente fantástico quando a gente já segue aí o rumo para a curva Windy. E dá para ver o vento na roupa, né? Vai jogando não só a roupa, mas a moto também. O piloto vai contornando, vai jogando a carenagem para usar o vento a seu favor. Tudo isso é importante. Hoje está ventando bastante, né? Não tanto quanto ontem, mas está ventando bem. E o vento realmente te empurra de um lado para o outro, né? Se ele vai afetar em algum lugar, é justamente nesse trecho da montanha. Então, não tem praticamente nenhuma proteção contra os elementos e precisa saber lidar com esse vento. Aí Harrison passou pela Craig Nibar, o Dunlop passou agora há pouquinho na cronometragem do Bungalow. A diferença já aumentou ainda mais 2 segundos para mais de 10. Connor Cummins e Ian Hutchinson agora saindo da Bungalow, disparando montanha acima. Aqui é onde os motores têm de trabalhar mais forte.
E dois competidores bem experientes e os dois pilotando BMW. Aí Don Herbertson, também passando sob a ponte. E na BMW da KTS Racing, ele também que mudou de equipe esse ano e é uma perspectiva empolgante, uma máquina bem diferente para ele se adaptar. E aí dá pra gente acompanhar um pouquinho da volta. Ele também vai entrando em Governor's Deep, que é uma curva muito fechada à direita, né? Exatamente, e dá para ver também na pista, né, as manchas de umidade, então quase toda essa área também é coberta por árvores ainda um pouco úmida. Olha aí, ele simplesmente some no meio das árvores. Vai passar pela reportagem também o Herbertson. E vindo também logo atrás o John McGuinness, né, que fez uma primeira volta realmente bem impressionante, como a reportagem mostra aí também a passagem, né, da moto, né, do Will Dean Harrison ainda seguindo na liderança, mas o John McGuinness fazendo uma primeira volta realmente impressionante, conseguindo se aproximar de Dean e provavelmente perdendo apenas mais 5 ou 6 segundos desde que Dean ultrapassou naquela volta, né? Então a Honda tá absolutamente linda com essas cores, né, da Paul Bird, e vem também Nathan Hutchinson passando aí pela tela e definitivamente numa posição um pouco perigosa aí nosso caro Lee Johnston ali bem próximo das motos. Grande trabalho mostrando o som. Aí vem o Dunlop, cruzando a linha de chegada, o Michael Dunlop. E olha como é a comparação de tempo, ele vira 134, 892 milhas por hora contra 133, 297, né, melhor. O Harrison levando essa vantagem para cima do Dunlop. Agora os dois entrando na segunda volta, bem como o David Johnson e Josh Brooks. Mas Dean Harrison lidera com tranquilidade. Bem-vindos de volta à Superbike TT, aí Michael Dunlop, passando por Bella Gary ou Bella Scary. E esse nome, esse apelido tem um bom motivo, né? Uma das curvas mais rápidas do circuito, feito em quinta marcha com uma Superbike, máxima tração na saída, enquanto segue em direção também a Crosby e depois aquela curva à esquerda em sexta marcha, que realmente é só para os corajosos, né? Mais uma vez carregando o máximo de velocidade possível, porque vai aproveitar isso na subida até o Crosby Deep. Dunlop tenta alcançar esse aí, Dean Harrison, que vai liderando, passando na Grandstand, 12 segundos no fim da primeira volta, 12 bons segundos, uma diferença grande. Também há uma diferença aí pequena do Dunlop para o Hickman atrás dele. E aí, Brooks e McGuinness um tempo atrás dos dois. E eles recebendo também, né, o painel digital do pitboard, algo, né, bem mais tecnológico em relação às diversas antiguidades que essa prova ainda tem, né, Pedro? Em seu muito tempo de história, já teve um pouco de tudo. E aí vem Dunlop, passando por Gorse Lee, subindo para a crista, logo depois, está forçando muito para tentar tirar a desvantagem. Ele e Hickman separados também por só 0,9 segundo. Nada, absolutamente nada. Enquanto isso, o Harrison vai tocando de maneira muito simples e liderando por mais de 12 segundos. Exatamente. E eles sabem que estão presos numa batalha, né, nesse momento. Uma batalha que ainda tem um longo caminho pela frente. Vai ser bem interessante ver como essa corrida desenrola. Peter Hickman, que inclusive a gente viu aí na imagem, né? Será que ele tem um condicionamento físico? Porque agora ele tá mostrando um ritmo que não vimos durante toda a semana de classificação. Nathan Harrison também cruzando Glenn Helen. Olha, o traseiro da moto, dá para ver como ele vai deixando a borracha no asfalto. E Nathan, aliás, foi muito bem o Nathan durante a semana. Exatamente, foi muito bem durante a semana de treinos, né? Um piloto que está numa idade em que melhora a cada ano e a cada corrida.
e esperamos ver essa evolução continuar hoje, enquanto extrai o máximo dessa Fireblade da H&H Motorcycles. Passou o Dunlop, agora o Jamie Coward. Olha, mais um jogando a moto ali naquela curva fechadinha. E dá para perceber bem a mudança de inclinação da estrada e como isso também afeta o pneu traseiro nessa câmera, deixa bem claro. São 6 voltas, 2 paradas nos boxes. A questão é, dá para destruir um pneu em 2 voltas? Dá, né? Você pode cozinhar um pneu traseiro se não estiver usando o composto certo, a pressão correta, a suspensão adequada ou alguma combinação desses fatores. Enquanto seguimos também a bordo aí com Dean Harrison, descendo rumo a Kirkmichael, é realmente incrível como tudo parece rápido, né? Principalmente nas câmeras on-board. E olha onde ele se posiciona, dá para ver bem as marcas que indicam onde a pista é irregular na frenagem, né? Trechos mais escuros. E aí já em Kirkmichael, né? Uma seção bem estreita, com grandes mudanças de direção, de elevação também, tudo isso tentando manter o acelerador aberto, né? Então ele procurando referências, linhas amarelas duplas à esquerda, linhas amarelas duplas à direita e depois novamente voltando para a esquerda, são os pontos de tangência desse trecho. Aí Ian Hutchinson com Connor Cummins também, McGuinness passando por Kirkmichael, toda aquela sequência ali que a gente descreveu. Olha, pilotar máquinas aí é algo realmente impressionante. Nathan Harrison também cruzando, o Dunlop vai se aproximando, agora é buscar o Nathan Harrison. Olha aí, a diferença já no visual. O Dunlop vai aparecer lá atrás. Aí Connor Cummins e Ian Hutchinson de novo. Você viu os dois sempre grudados antes de voltarmos para a câmera on-board de Josh Brooks. E Brooks passando pela Ballow Bridge e depois indo para o insano e veloz salto da Ballow Cry, que a gente já havia destacado antes também, depois curvando para a esquerda, levantando a moto. Um trecho, como a gente falou, muito técnico, de muita velocidade, muitas mudanças de elevação. Às vezes as motos parecem nervosas, né, com esses saltos. Aí, ó, o Dunlop vai chegando cada vez mais em Nathan Harrison, vai se aproximando. E aí, Jamie Coward aparece mais uma vez. E o Jamie Coward, né, mais um piloto da Honda nesse grid, e o Josh Brooks diminuindo ainda mais a distância, ele que aparece agora na 4ª colocação. E Dave Johnson vindo em seguida. A gente viu pouco, né, do Peter, é o Peter Hickman também. A diferença entre Harrison e Dunlop aumentou agora para 17,7 segundos. Olha, o Hickman continua só 1,2 segundo atrás do Dunlop. Ele vai tentar se livrar dessa perseguição. Enquanto isso, o McGuinness reduziu a distância para menos de 4 segundos em direção ao Josh Brooks. E aqui o replay daquele momento que a gente falava como a moto ficou nervosa. O Brooks saiu um pouco da linha ideal, né? E aí, quando aterrissou à frente da moto, deu aquela sacudida, mas o Josh fez um bom trabalho para segurar. Harrison de novo subindo a montanha, subindo, quase 18 segundos de frente, mas ele já tem cara de abrir mais de 20 até o fim dessa volta pelo ritmo das coisas. Passando por Stella Maris, depois se aproximando do Ramsey Harpin, como você acompanhou, e aí, de novo, os dois, Harrison e... aí a perseguição do Dunlop, atrás do Nathan Harrison, Nathan Harrison mesmo. Por enquanto o Harrison vai segurando, mas o Dunlop claramente mais veloz. E ele quer mergulhar por dentro na estrada ali na Parliament Square, os dois andando muito próximos, o Dunlop totalmente apoiado ali na roda dianteira, com a traseira no ar. E eu vou te falar uma coisa, o Nathan Harrison é um ótimo piloto de circuitos curtos, né? Ele não freia cedo, então não vai ser fácil para o Michael Dunlop fazer a sua ultrapassagem aqui, hein? Não vai, de fato. Também não pode perder muito tempo, né? Não pode perder tempo porque está numa briga no relógio com o Peter Hickman. Aí o Josh Brooks também aparecendo. Mais uma vez estamos acompanhando o Josh Brooks.
E assim que o Nathan Harrison percebeu que o Michael Dunlop estava ali, ele não tinha notado, né? Mas ele percebe, abre espaço e deixa ele passar, né? Então, um momento ali importante também na corrida. É o único jeito de agir em situações como essas, né? Looking at the minute, completely unchallenged. Takes a glance to the left, no one to be seen. E aí o Mike Brown, hein, subindo a partir ali da Mayhill, passando pelo White Gates. Esse pequeno ressalto na pista, ele quase tocando a guia, deixando a moto abrir, até passar por cima das linhas brancas, enquanto a gente segue subindo para a montanha. Harrison bem na frente na montanha, mais de 20 segundos de frente, a gente imaginou que ia passar desses 20 segundos. Olha aí que cenário lindo. When he's in this epic battle with Peter Hickman. He looked for another way there, didn't he? And there wasn't room through. Your best bet's got to be surely the hairpin. So watch him to go to the outside through Stella Maris, and he'll try and sink it up the inside here. E mais uma vez aí a câmera on board com o Nathan Harrison passando ali pelo trecho já mais rural do percurso, né? Chegando ali a parte da montanha. Agora a gente também acompanhando o Michael Dunlop, abrindo distância para o Nathan Harrison, enquanto seguem ali pela Mountain Mile. E certamente Dunlop não demorou para colocar algum espaço, né, entre eles. Ele já atacando muito forte e querendo recuperar esse tempo que perdeu naquela disputa anterior. É a dificuldade da sessão das 3 pontes, né? Você precisa manter o embalo o tempo inteiro. É muito difícil acreditar na distância que você percorre com o acelerador cravado. Você fica acelerando por muito tempo enquanto atravessa essas 3 pontes, segura até o último instante possível antes de levantar o corpo, frear forte, reduzir marchas e jogar a moto nessa sequência dupla para a esquerda. A entrada, inclusive, é completamente cega. E você viu ali o Jamie Cower também no mesmo ponto. E quem vem aí é o McGuinness, a recepção de sempre para ele, né? O pessoal nos últimos anos tem se perguntado sempre se ele vai aposentar depois dessa edição ou não, mas aparentemente com essa pintura retrô e esse carinho do público, ele não vai parar jamais. É muito legal isso, né? E essa placa verde, né, reproduzindo a que ele usava, né? Porque quando ele corria, né, nessa Honda RS 250, ele tinha a placa verde, né? Então aposto que ele jamais imaginou que depois de 30 anos teria já 23 vitórias nesse TT. Aí o Dunlop arrancou a sobreviseira, vai tentando encontrar uma maneira de fugir do Peter Hickman e se aproximar, talvez, do Dean Harrison lá na frente. E a motivação necessária, né, para continuar se forçando até esses limites, né? Era um homem que acho que todo mundo já admirava, né, antes mesmo de vir para cá, e agora a admiração só aumenta, né, principalmente vendo mais uma boa performance dele na Ilha de Man. Pois é. Enquanto isso, Dean Harrison vai sumindo sem ser incomodado. E a briga fica atrás, né? A briga é entre Dunlop e Hickman, porque o Michael Dunlop ficou muito tempo atrás do Nathan Harrison. E aí, o Hickman efetuando a ultrapassagem no tempo e ficando com a segunda posição. Dean Harrison descendo a Hilberry, ou descendo para chegar a Hilberry, e se afastando cada vez mais de todos os seus oponentes. I am loving seeing the throwback livery. 30 years, big celebration for him this year. Yeah, very, very cool. That green number plate, that replicates because, of course, he was on an RS250 Honda. They have the green number plate. I bet he could never imagine that 30 years later, he'd have 23 TT wins to his name. Absolutely amazing. As is this guy, of course, Dunlop. You just saw him take off a tear off. Not as bad today with the temperatures a bit lower with the insects. Cam, thinking about this, so you would have come here after John McGuinness was already racing here, and you won your 2 races, one on a superbike, legendary stuff, and then you decided you've had enough, and John's still at it. It's such a long career. It's so hard to explain to people. 30 years of riding around this place, the age difference, the physicality. And the motivation required to keep pushing yourself to those limits. He's a man I admired before I came here, and a man I admire even more since I've hung up the leathers myself. What a guy, what a guy.
What about this guy? 22.5 now the gap after the Bungalow split. It's gone up by another 2.5. I don't think Harrison's been beaten on a single split. 0.6 of a second off. Brooks Light down at Bungalow as well. He is absolutely flying. And Hickman. Hickman's got past Dunlop, so that'll be where Dunlop was held up just a little bit behind Harrison. And he's now 0.3 of a second back, so that battle is on as we see Harrison coming towards the end of this lap. So you're right on board with him now. This is the run down to Hilbury. Is he going to keep driving away from everyone? Olá pessoal, estamos aqui nos boxes. Tem sido muito interessante ouvir os pilotos falando de estratégias, quem vai fazer o quê, quando, onde, como. Mas já conseguimos ouvir Dean Harrison chegando agora. Vai ser interessante observar, ele largou com 3 sobreviseiras, uma do lado esquerdo, agora está conversando ali com o Scott, chefe da equipe, quer remover aquela sobreviseira, tirar um pouquinho e se preparar para o restante da corrida. Vai trocar de pneu, tudo parece conforme o planejado e, claro, um momento crucial. 17 segundos de vantagem, essa é praticamente a única oportunidade que Michael Dunlop teria para reduzir a diferença durante a parada. A gente vai seguir acompanhando, tudo parece tranquilo na Honda, dá para ver nos olhos de Dean. Vamos caminhar mais à frente para ouvir a torcida lá no fundo. Eles aplaudem John McGuinness, que acaba de entrar nos boxes com aquela linda réplica da Honda. E seguindo adiante, porque Michael Dunlop é quem entra no momento. Michael Dunlop, dá para ouvir o aviso sonoro. Ele também vai se ajustando, provavelmente já tirou algumas sobreviseiras. Dá para ver. Não dá para a gente acompanhar a volta inteira, né? Mas os mecânicos vão ali ajeitando. Também retirou o filme protetor, tá jogando agora a garrafa de bebida pro lado, conversando com a equipe, que é alguma alteração, mas parece tranquilo. E agora a gente de olho também no reabastecimento, né? A troca da roda já foi concluída, o combustível sempre demora um pouco mais, por isso a estratégia é nunca apressar essa troca do pneu, né? Porque o reabastecimento costuma ser o fator limitante. Mas foi uma parada muito boa para Michael Dunlop, avançando um pouco aí também com o Peter Hickman fazendo a sua parada, ele chegando também há pouco tempo agora, conversando com a equipe, nenhuma mudança sendo feita, a roda traseira trocada, reabastecido. É bom ver que nada disso será decidido nos boxes, né? Todas essas paradas parecem estar sob controle, e os 3 primeiros, né, devem voltar à pista normalmente. Claro que, né, no aguardo também do Peter Hickman de não ter nenhum problema na volta com essa BMW, né? Mas aparentemente nenhum problema, estamos apenas aguardando os últimos litros aí entrarem no tanque e tá tudo certo. Demorou um pouco para ligar, mas já está de volta à pista e os 3 primeiros parecem totalmente sob controle. Então essa primeira parada, tudo indica, não vai decidir a corrida. Passou o Josh Brooks ali por bastante tempo também, mas aparentemente tudo certo. E vamos seguir com as diferenças. O Michael Dunlop tem 55,2 segundos na parada, o McGuinness 56,5. O Nathan Harrison fez o terceiro melhor tempo, 57,2, e Dean Harrison 59. Tudo certo com ele, foi 3,8 segundos mais lento que o Dunlop, mas a batalha na real é entre Dunlop e Hickman pelo segundo lugar no momento. E essa pequena demora também garante que você colocou até a última gota de combustível no tanque, né? E normalmente é isso que consome tempo, né? Tentar colocar aquele restinho final de combustível usando esses reservatórios alimentados, é claro, pela gravidade. E dá para ver aí 2,5 segundos mais rápido nas parciais ali que o Hickman está em relação ao Dunlop. Isso mostra o quanto ele realmente perdeu de tempo naquele trecho, né? Permitindo com que o Peter conquistasse essa pequena vantagem. Tempo de parada do Hickman, falando sobre isso, né? O Dunlop um pouco mais rápido, mas com alguns incômodos também
como tirando a sobreviseira lá na Bray Hill, enfim, dificuldades de corrida. E trocar o capacete oferece mais oportunidades para algo dar errado também, né? Assim, a gente sempre fala que não se ganha uma corrida nos boxes, mas com certeza pode perder uma corrida nos boxes, né? Então tudo tem que ser feito com uma precisão absoluta e sem desperdiçar tempo. Aí vem a sequência de imagens, né? E o passo a passo, o Jamie Coward na frente e a sequência justamente com o Peter Hickman. É isso, e a batalha, inclusive, entre o Hickman e o Michael Dunlap continua firme, né? Dois baita pilotos, ambos multicampeões e vencedores de várias corridas, e agora disputam diretamente o segundo lugar do pódio nesse momento, né? Com o Michael Dunlap por ali na terceira posição e o Hickman logo atrás em quarto. Agora a briga também, você trocou pneu, você tá com um pneu mais novo, de repente botou mais combustível, botou 24 quilos de combustível na moto, enfim, fica a dúvida de como é a sensação de desequilíbrio entre desgaste de pneus, temperatura de pneus e peso da moto também. Olha aí o Peter Hickman. Exatamente, né? E você consegue sentir esse peso extra da moto, né? Mas como já tá em ritmo de corrida, né? Os olhos já adaptados, né? O corpo aquecido, você sente a diferença depois do reabastecimento. Mas isso só é perceptível nas primeiras curvas, né? Na Quarter Bridge, na Braden Bridge. Então depois você se acomoda mais uma vez e logo esquece completamente essa carga extra de combustível. Não existe uma tendência de empurrar, de repente, quando você tem um pneu traseiro novo e um dianteiro usado? Não faz muita diferença, né? Você só fica feliz por ter uma aderência extra com o pneu traseiro, né, novo. E aí na imagem aérea a gente vai ver de pertinho de quem se trata, que vem pela parte montanhosa, é o Jamie Coward. Olha só, diminui um pouquinho, vem fazendo um trecho da Barry Grau, me parece, né? Exatamente, né? Parecia ser por ali com o Jamie Coward passando mais uma vez. Coward que nesse momento aparece ali na sexta posição, né? 24,2 segundos atrás do quinto colocado. Então o Coward tentando apertar um pouco mais o ritmo nesse momento. E o Josh Brooks também aparecendo ali em destaque, ele que é o quarto colocado. E aí é o Michael Dunlop, né? Justamente passando o Kirk Michael, depois passando pela Vila, enfim. As rodas estão meio uma para lá, outra para cá. E aí o Ian Hutchinson. O Ian Hutchinson, é muito bom vê-lo de volta, né? Tá no top 10 agora. Esse cara sofreu um AVC há alguns anos, gente. E ainda tem o recorde de vitórias. Maior número de vitórias numa mesma semana de TT. Incrível. E 5 de 5, hein? 100% de aproveitamento naquela época. Exatamente. Esse homem é uma verdadeira lenda viva, né? E pilotando de forma absolutamente impecável hoje, né? Josh Brooks também ali com o Jamie Coward logo atrás dele. E Peter Hickman também aparecendo em destaque, ele que é o terceiro colocado de momento. Aí Harrison continua completamente atrás da bolha e vai colando o peito no tanque, pé direito para fora na zona de frenagem, vai atacando sobre a ponte na Sobe Straight e segue acelerando, diferença de 27 segundos e meio quando chega em Ballow. Agora, uma diferença muito grande, nem chegamos na metade da corrida ainda, mas quando será que é o suficiente para parar de fazer essa força? Essa é a questão, né? O que é o suficiente, né? Como a gente já vinha falando, né? Se você tá indo bem, tá num ritmo interessante, tem que continuar dessa forma. Mas, claro, né? Você também não vai querer exagerar, né? Precisa começar a pensar onde poupar a máquina e onde também pode poupar o próprio corpo, né? Uma corrida longa, desgasta bastante, a gente ainda tá na metade. Aí o John McGuinness teve uma questãozinha ali. E aí o Hickman, né? Hickman continua forçando e tá forçando muito para tentar tirar a vantagem em relação ao Harrison.
vai buscando, talvez ele tenha recebido esse recado de que precisava forçar muito. Ele estava andando com ritmo suave antes, mas acho que depois da parada ele foi avisado. Exatamente, né? A gente vê aí nesse momento algo, né, do tipo entre sendo avisado, né, da disputa com o Michael Dunlap, porque obviamente é a grande disputa nesse momento ali pelo topo. Ano passado, na semana da classificação, Hickman sofreu uma queda importante, né? E você nem precisa ser o mais rápido possível na classificação, especialmente se você é um dos pilotos cabeças de chave, que largam em ordem pré-definida. De qualquer maneira, é importante, não dá para saber o que ele estava pensando. Ele só falou durante a semana agora que precisava voltar gradualmente ao ritmo. E me parece voltando. O negócio é que voltar gradualmente na Ilha de Man significa andar já acima das 130 milhas por hora de média numa volta. Tem isso. Mas tem sido ótimo ver o Hickman. Na volta são 7 décimos agora entre ele e Dunlop, passando na medição da Ballow. Enquanto isso, Dean Harrison passando pelo Hairpin Ramsey. E daqui a pouco, quando ele voltar na reta dos boxes, vai ter chegado à metade da corrida. É isso aí, é muito bom observar essas motos, né, como elas se comportam em tantas sessões diferentes, né, incluindo as duas chicanes. Agora a gente já chegando na parte derradeira da terceira volta, então a gente de olho, é claro, também em todas essas imagens aí, e principalmente nessa briga lá no topo. E ali uma escapada do Nathan Harrison, né, você viu agora há pouquinho. E o Josh Brooks também apareceu ali em destaque, usando toda a largura da pista. E aí, mais uma vez aí, na imagem, o McGuinness. O Brooks está indo na caça do Jamie Coward. Ali no trecho antes da Schoolhouse, né, tentando fazer essa caçada aí pra cima até o Peter Hickman ali aparecendo, né, com a moto de número 10, ele que tá andando ali na terceira posição. E fazendo a ultrapassagem, você viu lá atrás, quando mostrou a imagem, né, ele tomando a posição na estrada do Harrison, né, o Dunlop ficou preso atrás dele por muito tempo. E aí em destaque o líder da prova, né, Dean Harrison, passando mais uma vez ali pelo trecho da montanha, subindo ali, passando por essa parte rural de altíssima velocidade. E a gente vê também a câmera on-board, é bom pra gente ver, né, essa movimentação do piloto, né, jogando da esquerda para a direita, usando bastante o corpo e sempre muito preso, né, na carenagem, né, sem tirar muito essa viseira da bolha, né, protegendo, é claro, também toda a questão de visibilidade que a gente viu, inclusive, incomodar o Michael Dunlap na última parada. Pois é, e a Honda, no dia anterior, né, dessa corrida, ontem ele recebeu um presente da Honda, que foi a moto da Superstock com a qual venceu as duas provas do ano passado, um gesto legal da Honda. Exatamente, um gesto incrível presentear o Dean, né, com aquela moto, e assim, ele mereceu, com certeza, né, fazia muito tempo que a equipe oficial da Honda não vencia uma corrida do TT, e uma vitória de uma categoria tão prestigiada quanto a Superstock não pode passar despercebida. Mas aqui, ó, o cara que pegou o número 6 que ele gostava de usar por lá, que é justamente o Michael Dunlop. Exatamente, essa Fireblade do Michael Dunlop, talvez não funcionando como ele exatamente gostaria, mas com certeza, né, não acho que ele ficará muito satisfeito de terminar em segundo ou terceiro nessa corrida, então ele vai pra cima com tudo. Uma sequência de replays de vários dos pilotos que estão aí na pista competindo hoje. É isso aí, Josh Brooks também aparecendo, Jamie Coward, o John McGuinness, todos ali com esses saltos, né, perdendo um pouco o controle, depois recuperando, e é por isso que eles estão aí brigando pelo topo dessa classificação, né, é muita habilidade que leva para esses pilotos conseguirem sobreviver a esse extenso percurso da Ilha de Man. E aí o Dunlop subindo a Haywood Rise, né, na terceira volta.
a tranquilidade para tocar a situação como essa. E olha a imagem aérea direto do helicóptero. Dean Harrison passando ali pela Keppel Gate e vai passar por essa rápida mudança de direção logo em seguida, à esquerda, perto da Kate's Cottage. Agora teve a imagem cortada, mas também passando ali rumo a Craigniebau, um grande ponto também de frenagem, um dos mais fortes do circuito. Hickman na frente de Harrison e Brooks no Bungalow. Eles vão chegar a Hayward. E olha aí. Aí, Josh o Brooks passando. Ensaiando já uma ultrapassagem sobre Nathan Harrison, subindo a colina e falando da diferença, né, entre Superstock e Superbike. Josh Brooks simplesmente dispara, né, passando por Nathan Harrison. O Superbike TT de 2026 chega perto da metade e a vantagem deste homem na sua imagem aparece em quase 30 segundos, 10 por volta. Eram 12 no começo, ele chegou ao ponto agora em que Dean Harrison pode diminuir o ritmo, se ele assim quiser, e ir tocando com tranquilidade, pelo menos até a próxima parada aos boxes, porém acho que ele vai acelerar, hein? Quem sabe abrir mais de 30, 40 segundos, uma margem até para erros, que coisa. E o tempo dirá, né? Porque nesse momento não sabemos o que está passando pela cabeça do Dean Harrison, além, é claro, da próxima curva. E é nisso que ele está focado agora, né? Apenas na próxima curva. Quando você está mergulhando numa corrida tão longa, com mais de 220 milhas, pode começar a pensar muito adiante, né? Precisa controlar o ritmo, mas também se concentrar no momento presente. É uma loucura absoluta quando você pensa nas distâncias envolvidas aí, a marcação entre Brooks e McGuinness, né? Ao veterano McGuinness agora na sua imagem com tanto tempo de história, 30 anos de TT. É isso, 30 anos já de McGuinness, ele que está em destaque com a Honda. A gente já falou bastante dessa pintura. E o McGuinness que a gente consegue ver, né, o foco no olho dele agora, né, o quanto ele está olhando para frente. Quanto mais rápido você vai, mais longe, né, precisa olhar. Não pode focar diretamente à frente da roda dianteira, né, você precisa ter uma sensação de que está passando a 1000 por hora. Então, quanto mais longe você olha, mais lenta a paisagem também parece. Mais de 30 segundos para Harrison, mas a briga ali pelo segundo lugar entre Dunlop e Hickman em menos de um segundo, né? Só 7 décimos. Que coisa. E andando no ritmo que deve, né? O Michael Dunlop e o Peter Hickman, literalmente, os dois tentando, né, encontrar o máximo possível de performance e olhando para os painéis e vendo que está 30 segundos à frente, né? Então, eles mesmos, né, estão pilotando no limite absoluto e seria muito difícil aceitar qualquer tipo de derrota a essa altura. E o Mike Brown perdeu tração um pouquinho em Gorse Lee. Um ponto bem rápido do circuito, né? E de volta aí mais uma vez com o John McGuinness, né? Agora com a viseira já transparente. Como a gente já falou, não é um dia tão claro assim, mas é iluminado, né? Tem hora que a luz aparece e estoura nos pilotos. E é muito bom ver essa concentração dele, né? A gente entende por que a prova termina com todo mundo mentalmente exausto, né? Tentar processar essas velocidades, essas distâncias em tanto tempo, num percurso tão longo, isso com certeza é bem desgastante. Aí Dunlop, né? Mesmo nível de concentração também. Muito tempo disso, mas apesar da experiência, são 6 voltas extremamente desgastantes. E a gente não tinha uma corrida inteira, né, de 6 voltas há algum tempo. A última foi em 2024, né? Então essa é uma corrida longa e é ótimo ver essas provas de 6 voltas, né? Faz parte da essência histórica do TT, né? São verdadeiras corridas de endurance, né? A gente vem dessa câmera on-board descendo pela Baron Garrow, né? Então, a gente vê reduzindo a marcha, suspensão comprimindo totalmente no fundo e depois acelerador totalmente aberto, né? Então nem mesmo essas imagens conseguem de fato mostrar o quão brutal é o impacto no fundo dessa descida, né? Dessa troca de elevação. E a gente vê mais uma vez aí em destaque com o Peter Hickman. A pista também ganhou muitas coisas, o circuito, né?
tem placas de frenagem, não tinha antigamente, enfim, muitas melhorias de segurança ao longo dos anos. Peter Hickman vai procurando, vai se erguendo na moto, encontrando a maneira mais agressiva de frear. A pista, olha, dá para ver de novo ali, olha, a cor diferente de um lado para o outro, parte que foi recapeada, parte que não foi, coisas do TT da Ilha de Man. E conhecimento é tudo no TT. A cada ano que a gente vê essa corrida, a base de conhecimento dos pilotos aumenta, né? Porque para os novatos, não importa quanto talento tem ou quanto desejam um bom resultado, eles sempre precisam cumprir um aprendizado para realmente saber para onde eles estão indo. E para pilotos como Pete Hickman, um ano sem correr influencia muito. É claro que tem todo o conhecimento acumulado, mas as referências atuais é aquilo, né? Elas põem bastante medo. Quando você fica um tempo longe do circuito, né, leva um tempo, né, um pouco mais de tempo para tudo voltar naturalmente, né? E agora a gente também viu aí o Paul Jordan, né, da Jackson Racing Honda. A Dunlop continua tentando buscar na briga com o Hickman a diferença entre 7 décimos, de 7 décimos apenas entre os dois, muito apertado. Ele entra na parte da Sobe Straight ali, você acompanhou todo esse trecho, e aí, de novo, o líder da prova, Dean Harrison, caminhando em mares tranquilos. E a gente viu há pouco também que o Dunlop bateu 199 milhas por hora, né? Ele é o terceiro na corrida, mas com certeza foi o mais rápido no radar de velocidade agora nessa volta 4. E o Harrison vai aumentando mais a diferença, né? Aumentando em mais 2,5 segundos. Enfim, vai abrindo com tranquilidade e pensando até em recorde de tempo aí. E geralmente, né, os recordes de volta acontecem numa volta ou entrando ou saindo dos boxes, né? Mas para fazer um recorde é simplesmente ser uma fração de segundo mais rápido em cada milha, né? Em cada curva, em cada setor, e acertar tudo de uma forma muito perfeita, né? Um pequeno erro em um único trecho pode comprometer todo o tempo final. E ali o Dunlop se aproximando justamente do John McGuinness. E olha, o McGuinness... Ih, passou reto. Passou reto o John McGuinness na freada ali na Parliament Square, com o Dunlop já no cangote dele. Isso não é muito típico do John, né? Raramente a gente vê ele cometer um erro desse tipo, um pequeno deslize, claro, né? Levantou um pouco a roda traseira na frenagem, mas conseguiu controlar, aliviar a pressão, e ele sabia, né, que tinha um pouco de espaço sobrando e utilizou muito bem. Felizmente é uma das partes desse circuito onde dá para passar reto com mais tranquilidade, né? Parliament Square, o Ramsey Hairpin, Corder Bridge, de repente, lugares mais lentos onde você tem tempo para se recuperar. Em lugares, em trechos de mais velocidade, é um problema quando acontece. Olha aí a repetição. Olha, roda traseira no ar do John McGuinness, ele conseguiu controlar tudo, apenas reduzindo a pressão dos freios. É raro ver o John colocar o pé no chão, né? Ele toca levemente a ponta do pé, alivia um pouco o freio, usa toda a pista e retorna lindamente a trajetória, uma bela salvada aí do McGuinness. Sinal de experiência, né? Conhece muito bem a pista, a moto, a si próprio, e sabe como se recuperar depois de cometer um erro. John McGuinness, de novo, 30 anos de TT e sendo comemorado por todos. Ele vem logo atrás aí do Josh Brooks, e o companheiro de equipe dele novamente aparecendo na imagem. O Dean Harrison segue, né, na liderança nesse momento, sendo o destaque ali da transmissão, e o Dunlop com certeza não vai aceitar essa terceira posição, né? Ele quer uma posição extra, ele é um competidor muito faminto, e acredito que essa disputa aí que a gente está vendo vai ir até a linha de chegar numa competição, uma disputa bem acirrada, inclusive ali pela segunda posição contra o Peter Hickman. Dunlop e Hickman estão fazendo de tudo, mas não conseguem nem causar vento no Dean Harrison, com a moto perfeitamente equilibrada em todas as partes da pista, e olha que isso é difícil, mesmo acelerando forte, parece tudo sempre muito controlado. O número 15 do Rob Hodgson, da SMT Racing Honda, logo atrás dele, Shawn Anderson, da BMW, passando vários anos correndo de Suzuki, agora mudando para BMW nessa temporada.
Olha, aí a gente vai ver na sequência como o Dunlop passou pelo Maguinness ali na subida da montanha. Depois o Maguinness passou reto lá, você viu na Parliament Square, né? E ganhando tempo. Agora o Michael Dunlop na caça a esse aí. E o Hickman agora no trecho da Mountain Mile, né? Observa aí como que ele, enquanto nos aproximamos já desse final de trecho, né? Essas 3 curvas para a direita que acabamos de ver são praticamente feitas como uma só. É o trecho das 3 pontes, né? O setor das Three Bridges. Exatamente, né? E dá para ver como o vento também afeta bastante nesse setor da pista. Maguinness novamente. Agora não tem mais o Dunlop atrás, como falamos, o Dunlop passou, então essa câmera aí não tá pegando ninguém. O Michael Dunlop aparece logo na frente. E olha a quantidade, né, de espectador ali, o público muito presente também ali naquele trecho da Bungalow, acompanhando o John Maguinness mais uma vez acelerando a sua moto. E acelerando logo, né, para carregar a velocidade, tracionar bem e carregar a velocidade para a subida. Diferença aí de 34,1 segundos do segundo colocado para o primeiro, né? Vai abrindo mais ainda o Dean Harrison, muita tranquilidade. Será que ele vai terminar a corrida com todos os melhores setores? Ele tá bem confortável nessa moto, né? Numa forma física excepcional, correndo semana após semana, no Super Sport britânico, onde conquistou seu primeiro pódio recentemente com o 3º lugar, tá indo muito bem. Esse piloto tá no auge absoluto da carreira, né? Construíram uma moto exatamente da maneira que ele pediu, então tudo isso foi muito configurado conforme a solicitação de Dean. Ele recebeu o que queria e olha só o que ele consegue fazer com isso. Dê ao piloto o que ele quer, elimine os problemas e as imperfeições que as coisas acontecem. O pai do Dean Harrison, né, constrói sidecars há muito tempo. Eu acho que existe um bom entendimento de engenharia que anda no sangue da família. Assim, o Super Stock, no geral, ela é mais próxima da moto de produção, né? Da moto de rua, né? Com uma entrega de potência mais suave e progressiva. E acho que isso é o que os pilotos estão buscando hoje em dia, né? As motos já têm praticamente mais potência do que realmente precisam. Então o segredo está em conseguir usar essa potência muito bem. E se tem uma curva de potência linear e fácil de controlar, como a gente vê acontecendo em uma moto mais próxima da original, isso também com certeza ajuda bastante. Por isso que tem alguns pilotos preferindo motos super stock em corridas de estrada em vez de superbike, né? Mas é interessante a comparação. E agora o Lee Johnston passando aqui a informação que eles estavam caminhando bastante ali pelos boxes durante a corrida, o clima completamente diferente entre as duas equipes, né? A pressão sobre o pessoal da Honda agora, mas por motivos totalmente diferentes, né? Não por velocidade. Esse só precisa ser um pit stop controlado, sem erros, né? Os mecânicos não estão correndo contra o relógio. Houve uma conversa mais cedo, né, com os mecânicos e disseram que essa sobreviseira retirada anteriormente é pouquíssimos insetos, né? Parece que agora acontece o mesmo. Então não há necessidade de pressa. Limpar a bolha, trocar o pneu traseiro, tudo já está acontecendo. Ele já tomou também seu gel energético, tomou um pouco de líquido, tudo parece bastante tranquilo em mais uma rodada de pit stops. E isso é resultado direto da velocidade absurda que Dean Harrison está mostrando na pista nesse momento, né? Tá tendo um pequeno problema para recolocar o eixo traseiro, mas tudo parece sob controle, apertando a roda já, e claro, né, há um pouco de preocupação, mas isso é compreensível diante do todo o cenário, mas o Harrison indo muito bem, e agora vem ele, hein? E Michael Dunlop entrando também nos boxes e observando o clima na equipe, olhar firme imediatamente. É um homem de olhares firmes, né? O Michael Dunlop, o John Maguinness parando ali também. Olha só, o eixo traseiro estava muito apertado na parte da moto, exigiu mais esforço do que o esperado para ser removido ali. A viseira vai também sendo limpa, tudo sendo resolvido calmamente. Já tomou um gole da sua bebida, vai conversando com o time. Ó, pessoal, Dean abriu vantagem. Só podemos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance. Talvez um pequeno ajuste, mas vamos continuar caminhando.
good stop that by Michael Dunlop. The guys in the commentary will give us the times, but it looked all under control. E Peter Hickman entrando agora nos boxes, foi possível ouvir aí o aviso sonoro e foi uma boa parada, né, da equipe de Michael Dunlop, né? Os comentaristas não deram os tempos exatos, mas pareceu tudo muito controlado e, como de costume, Pete entrou também. Dessa vez ele não trocou a viseira, ainda tem mais uma sobreviseira nela, embora esteja um pouco suja, né, cheia de insetos. Então me surpreende que ele não tenha optado por outra viseira, porque ainda resta apenas um inter-off, né? Então ele terá de durar 2 voltas finais. A equipe já colocou o suporte da roda, tudo sob controle, roda já apertado, o reabastecimento também sendo concluído. Parece ser outro pit stop bem tranquilo também para o Peter Hickman, um dos líderes da prova, brigando ali dentro do top 5 e agora aguardando o combustível para ser liberado, e isso acontece exatamente agora. Então tudo parece sob controle, mas é claro, a tensão continua presente. Mérito enorme para todas as equipes, uma demonstração fantástica mais uma vez dos pitstops neste TT para encerrar nessa última janela antes do fim da prova. E os tempos de parada ali, né? Hickman com 52,7 segundos, 4,1 mais rápido que a equipe do Dunlop. E o Dean Harrison, olha, quase 1 minuto de pit stop, né? As coisas ainda estão acontecendo. A equipe Honda, claro, toma seu tempo porque tem tempo de sobra. E eles estão usando muito bem esse tempo, né? Sem erros, colocando o piloto de volta na pista o mais rápido possível. Agora é parte decisiva da Superbike TT 2026, na primeira corrida da semana, graças, claro, aos atrasos provocados pelo clima no dia anterior. Mas uma corrida fantástica, hein? Disputa extremamente apertada entre Michael Dunlop, o piloto mais vencedor da história do TT da Ilha de Man, e Peter Hickman, certamente um dos seus grandes rivais nos últimos anos. Aí, Hickman, um talento enorme, mas que sofreu grande queda durante os treinos no ano passado, e essa é uma volta por cima. Ele e Dunlop travam uma batalha intensa. Nesse momento, porém, Dunlop é quem está 2,6 segundos atrás na parcial em Glen Helen. Olha, não sei, será que Hickman finalmente conseguiu quebrar a resistência e levar a melhor? É o que a gente vai descobrir agora, e te dizer uma coisa, a gente esperava muito por essa corrida e tá valendo cada minuto dessa espera. Enquanto a gente passou ali pelo Dean Harrison mais uma vez, volta após volta, uma cópia da anterior, né? Perfeição absoluta em todos os trechos dessa trajetória. Mais de 30 segundos de frente, olha aí o Mike Brown. O Dean Harrison recebeu até um calma do pessoal da Honda lá nos boxes, fez um pit stop com tranquilidade de 1 minuto, uma margem ainda acima de 30 segundos, tem muita frente. Ainda tá longe de acabar essa prova, né? E se algo vai dar errado, normalmente acontece justamente no final, né? A moto e o piloto começam a sentir o desgaste, isso daqui é praticamente uma prova de endurance. Ainda são 2 voltas, o que quer dizer que mais de 120 quilômetros pela frente. Agora, o pessoal já vai se aproximando do segundo terço dessa volta aí, passando na região de Kirkmichael. É nesse momento da prova que é preciso manter essa motivação, né? Se incentivar para manter o foco. Às vezes até começa, né, a conversar sozinho, tentar algumas estratégias para manter esse foco, porque já foi um trecho gigante de prova, mas ainda falta muita coisa. Então é agora que a resistência realmente vem para o jogo. Aí Josh Brooks passando depois da briga lá pelo segundo lugar. Ele continuando, né, operando essa sólida 4ª colocação. Agora já existe uma diferença razoável, né, para quem tá à frente olhando para quem tá para trás, né? Então é justamente aí que ele precisa manter essa concentração e batendo até 147, né? Mais de 170 milhas, na verdade, por hora, atravessando a vila, né? Então um trecho aí bem técnico, com muitas mudanças, e ele conseguindo bater a 177 milhas por hora. É impressionante a maneira como você vai aprendendo a tocar nessa pista, não só ao longo 2 anos, mas de uma mesma corrida de 6 voltas. Michael Dunlop ali passando por Corey Benz, acelerando muito forte. A gente volta a ver o Mike Brown e ali o Ian Hutchinson na região de Glen Helen.
Exatamente, né? E o Hutchinson subindo para a 7ª posição é algo que a gente fica impressionado e você já havia destacado, né? Que ele sofreu um AVC enquanto andava de moto, então um atleta que perdeu, né, aquele TT e, inclusive, né, foi trabalhando na equipe de transmissão, foi encontrando outras formas para conseguir voltar à pista. Então, muito legal ver ele também andando ali, brigando pelas primeiras posições, enquanto a gente vê mais uma vez aí a câmera on-board no Mike Brown. Exatamente. E tá lá buscando mais briga, né? Tá lá atrás do Jamie Coward, enfim. Não vai parar, não vai parar o nosso querido Hutchie. E o Hutch passando ali pelo Brown, aproveitou o vácuo na final da Cronk Volley Straight e jogou a moto naquela curva rápida para a direita na 5ª marcha, passando muito bem em uma das curvas mais corajosas de todo o circuito. Pois é, aí vai seguindo o líder da prova, guiando a sua moto como ninguém, com extrema tranquilidade o Dean Harrison. E aí você dá para ver que tem inseto grudado ali na viseira, né? Enfim, coisas de corrida de estrada. E Dunlop mais uma vez ali, né, entrando com uma direita rápida aí nesse trecho. O Dunlop que, de novo, a gente vê agora ele virando aí ponto de frenagem muito forte, né? Voltando para a 2ª marcha ali na Mayhill e agora tendo um trecho bem importante, né? Como a gente falou, ele não é um cara que vai se contentar ali com a 3ª posição e vai para cima buscar esse lugar aí do Peter Hickman. Agora on board também com o John McGuinness, mais uma vez olhando, né, através dessa viseira transparente. O John que economiza bastante assim energia, né? Ele não se movimenta muito sobre a moto, só faz realmente o que é necessário. E tentando partir para mais uma briga ali, né? O veterano. Aí a sequência, olha, justamente agora cruzando o hairpin, fazendo o hairpin agora o John McGuinness vindo aí, buscando ficar mais acima no top 10. E mais uma imagem muito boa para a gente ver a concentração dele, né? O olhar buscando ali, sempre procurar o ponto de referência mais longe possível, né? Sempre olhando bem adiante. Pois é, aí Hickman também, diferença cruzando agora ali o mesmo Ramsey Hairpin de 3,3 segundos entre Hickman e Dunlop. Ele vai andando mais rápido na pista. Josh Brooks tá completamente sozinho, né? Não tem ninguém perto do Josh Brooks, tá na terra de ninguém. Ele estava com 42 segundos de frente para o Coward, não só na estrada, mas também no relógio. Ele ganhando um pouco mais de espaço e tempo nesse momento, o Brooks que teve o John McGuinness pressionando ele durante toda a corrida, né? Os dois sempre permanecendo muito próximos, ambos pilotando Honda e agora o Brooks tem um pouco mais de calma e espaço para trabalhar. 1,5 segundo entre eles. 1,5 segundo só. Então, ó, o McGuinness já encostou, não tem tanta terra de ninguém não pro Brooks. Tá sendo ameaçado, sim. Olha, o McGuinness vindo para brigar na parte final da prova. E o John pressionando o Josh nesse momento, né? Ele quer esse 4º lugar, né? Não vai se contentar com o 5º. E se tivesse em 6º, também ia querer o 5º lugar. E se tivesse em 3º, ia em busca do 2º, né? O John McGuinness é simplesmente competitivo até o fim. Pois é, o Hickman vem andando bem. E nesse momento, talvez até tenha conseguido abrir um pouquinho. Enquanto isso, o Harrison, o líder, passando por Governor's Deep, saindo para Glen Crutchery Road. Agora, daqui a pouquinho, na próxima passagem, ele vai receber a bandeira quadriculada. Vem aí para vencer, a não ser que alguma coisa muito estranha aconteça.
Volta final da RST Superbike no TT da Ilha de Man 2026 e Josh Brooks continua sendo um homem em uma missão, mesmo estando na última das voltas. É isso aí, né? As motos já estão cansadas, os pilotos também bem desgastados, mas continuam pressionando porque é o que é preciso fazer a cada setor, porque ainda há muito a perder e muito a ganhar. 7 segundos e meio à frente desse aí, John McGuinness, que dificultou bastante a vida do Brooks ao longo da corrida. A gente sabia que ele vinha registrando alguns dos seus melhores tempos pessoais nessa semana, né? São várias brigas pela corrida, apesar da primeira colocação tá basicamente definida para Dean Harrison, que é companheiro aí do John McGuinness. Exatamente, né? A gente vendo aí o Peter Hickman também em destaque nesse momento, né? E é tão bom acompanhar também o John, né? Ele passando ali pela Craig Willis Hill, depois passando pela reta Conky-Vold e depois voltando para Glen Helen, né? O Peter Hickman também em destaque. Agora o Josh Brooks também na câmera on-board. Pois é, abriu 7 segundos e meio aí o Hickman sobre o Dunlop, né? Se colocando em situação bastante favorável, ao passo que, olha aí o Dean Harrison novamente. E não vai ser tão fácil assim, viu, pro Dean. Ele tem uma margem boa, mas agora é aquele momento onde falta uma volta enorme ainda pela frente, né? E ele vai ficar repetindo para si mesmo, né? Apenas concentre-se, foco, né, na próxima curva, que agora é que realmente a parte da resistência aparece. Ele ficou um minuto no pit, né? Perdeu aí alguns segundos de vantagem, caiu para 25. Finalmente, tocando com mais calma. É isso, e a gente vendo agora também o Josh Brooks passando ali pela parte já da cidade, a troca de elevação também, mais uma vez voltando ali com o Michael Dunlop na moto de número 6, né? E também em relação ao Dean Harrison, né? É um momento que ele diminui um pouco a agressividade, né? Apenas controla essa vantagem que ele tem, mas não necessariamente que isso seja muito simples. Enquanto isso, aí o segundo colocado, o Peter Hickman. O Dunlop ia correr de Ducati, acabou vindo de Honda, tinha corrido de BMW ano passado. Ele gosta dessas coisas, ele gosta dessas trocas. Mas vai ser difícil chegar na frente, quase impossível agora desse aí, Peter Hickman. É isso, e o John McGuinness aí, ó, mais uma vez batendo ali, ó, 195, 697, bateu 98, hein, 198 milhas por hora, mais uma vez aparecendo com uma velocidade impressionante aí o John McGuinness com essa moto número 1. Impressionante, e o Dunlop também, hein, o Dunlop passando da marca de 200 milhas por hora, lá no radar da Soube, 200,2 milhas por hora, um pouquinho antes da frenagem para Soube Bridge. E aí o Harrison vai chegando na subida da montanha para a última dança. E te falar que o Dunlop talvez não esteja muito satisfeito com o comportamento dessa Honda, né? Ele certamente precisa estar satisfeito com essa velocidade final, né? A mais rápida do grid, mas subindo a montanha nessa última volta, é aí que também começa já a ter essas reflexões, essas conversas, e não deve ser uma corrida das mais satisfatórias para o Dunlop. Exatamente. He's won Superstock, he's won the Senior, but he has yet to win the Superbike TT. Will he make this the final? E aí, de novo, sobre o Josh Brooks aparecendo mais uma vez, mas o que a gente pode falar sobre a carreira do nosso Dean Harrison? O Dean que começou uma carreira vencedora já em 2014 na Lightweight, né, categoria que hoje é conhecida como a Sport Bike, e desde então já venceu na Super Sport, venceu na Super Stock, na Senior TT, mas ainda não havia vencido uma prova da Superbike TT, né? E agora, será que ele vai conseguir encher a mão e completar essas 5 corridas? A gente viu ali na passagem do Josh Brooks o público se manifestando, o público aqui é uma maravilha, olha só quanta gente acompanhando essa chegada. É isso aí, e nesse momento, né, onde está todo mundo já exausto, é muito bom também acompanhar esse apoio do público, né? Seja você lá atrás no pelotão ou brigando pela vitória na primeira posição, é sempre bom receber esse apoio até a bandeira quadriculada. 9 segundos atrás o Dunlop.
E o público marcando presença mais uma vez nessa imagem, dá para ver claramente, né, descendo já a Crank Bar, passando já a parte final. Daqui a pouco a gente já tá chegando bem no finalzinho da prova, viu, Pedro? O Dean Harrison chegando aí nos retardatários, com uma atuação que é simplesmente impressionante, surpreendente pelo domínio, né? A diferença dele e de todo o resto é espetacular. E olha aí a concentração dele, né? Passa como um foguete, mais um que ele vai ultrapassando, agora a zona de frenagem de Hilberry, ó, o muro passando ali perto, por ali, passa por dentro na entrada da curva, vai indo tranquilamente. É uma imagem de arrepiar, e aí o Peter Hickman, né? E eu vou te falar, viu? Esse vai ser um resultado muito especial pro Peter Hickman e sua BMW. Ele que passou por muita coisa, né? Como a gente já destacou. Passou mesmo, absolutamente impressionante a recuperação do Peter Hickman. E agora vai caminhando com a moto, empina, vai para ganhar em mais uma categoria, para aumentar a coleção de vitórias. 6 voltas perfeitas, 6ª vitória no TT. Dean Harrison vence a corrida de Superbike. Olha para trás, não tem ninguém ali, a distância é grande assim. Que atuação magistral! Não, absolutamente sensacional essa vitória do Dean Harrison, uma verdadeira aula mesmo. Aproveitou todo o momento a seu favor, Dean Harrison vence com Peter Hickman em segundo, depois de uma batalha gigantesca com Michael Dunlop. Que maneira de começar o TT 2026! Michael Dunlop, parabéns, um pódio logo no início desse TT. Como você se sente depois dessa corrida? Surpreso, na verdade. Eu não achava que tínhamos ritmo para pódio, não. A situação em que a gente se encontrava tem sido muito difícil essa semana com as motos grandes. A gente até sabe qual é o nosso problema, mas parece que não conseguimos resolver de jeito nenhum. Então a gente sabia que a corrida seria difícil e sabia também que o Dean viria atacando desde o começo. E é complicado. Quando eu alcancei alguns pilotos à minha frente, perdi um pouco de tempo. Depois o problema foi aparecendo cada vez mais e parecia que a cada volta nos prejudicava um pouquinho mais. Como eu disse, sabia que para enfrentar Dean seria muito difícil. Nas motos grandes você precisa estar em seu melhor nível e foi muito inteligente. Acho que eu cheguei tarde demais. Peter Hickman, sinceramente, sou muito grato à BMW, aos patrocinadores e a todos da equipe A10 Racing. Muita gente acreditou em mim. E como sabem, é preciso muito esforço para estar aqui. Então é fantástico voltar ao pódio. Parabéns ao Dean, eles fizeram um trabalho fantástico. Durante toda a semana estiveram absolutamente perfeitos. Ele está surfando uma onda de confiança. É o 3º ano dele com essa moto dentro dessa equipe e está exatamente no lugar certo para fazer essas voltas acontecerem. E merece isso tudo de verdade, realmente merece. Dean, parabéns, você adicionou mais uma vitória na Superbike TT à sua coleção. Que vantagem impressionante. Quão feliz você está agora? Sinceramente, estou nas nuvens. Ataquei forte desde a largada e tentei abrir uma vantagem para criar uma margem de segurança. Porque, sendo bem sincero, eu me senti forte durante toda a semana. Então ainda havia um pouco de reserva. Talvez até bastante reserva. Então eu fui para cima. Consegui uma boa vantagem antes da parada nos boxes. E depois tentei administrar a corrida a partir dali. Mas é muito difícil manter a concentração. 6 voltas aqui são extremamente desgastantes fisicamente. É literalmente ponto após ponto, sempre pressionando. Então conquistar uma vitória na Superbike é sensacional. Eu disse ao Neil Fletcher, o chefe da equipe, Neil, eu realmente quero vencer uma corrida de Superbike de 6 voltas. Então trabalhamos nisso. Construímos uma moto especial para essa prova junto com a Honda. Preciso agradecer muito a eles porque fizeram um trabalho incrível. Olha, como você falou, uma moto especial, né? Talvez algumas pessoas na Honda tenham ficado um pouco receosas pelo que você pediu, mas acha que encontrou a fórmula? É isso, a moto não apresentou absolutamente nenhum problema na corrida e isso tornou tudo mais fácil, porque aqui você precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo é uma prova de resistência. Estamos correndo por quase 2 horas e, sinceramente, é muito físico pilotar uma dessas motos grandes hoje em dia. Elas são muito rápidas e muito potentes, então precisa encontrar um equilíbrio, sendo
rápido, mas também não pode desgastar por completo. Parece que você entendeu perfeitamente o recado da Honda. Parabéns! Uma atuação brilhante de Dean Harrison na primeira vitória na Superbike TT. E ele vinha mostrando isso durante a semana, praticamente todas as vezes que esteve na pista, foi perfeito. Exatamente, ele mereceu essa vitória, liderou todas as sessões das motos grandes desde o início dos treinos, nas 4 noites de classificação, e fez exatamente aquilo que precisava fazer na corrida. A sorte esteve do lado dele, mas ao mesmo tempo ele construiu a própria sorte. Levou alguns anos, Dave, para que ele realmente se adaptasse à Honda Fireblade, mas agora parece perfeito na pista, confortável e nos lugares certos. E considerando a velocidade que ele está imprimindo, a moto dele parece até a mais estável de todas as Hondas que correram hoje. Ele descobriu exatamente o que funciona para ele e claramente isso também está funcionando. E quanto a Peter Hickman, se algumas pessoas queriam respostas dele, parece que ele respondeu a todas. Com certeza, né? Era a pergunta que estava na boca de todo mundo, né? Como ele lidaria com uma corrida de Superbike de 6 voltas? Todos sabemos o quanto essas 6 voltas são físicas, né? São exigentes, e ele respondeu muitas dúvidas. Na verdade, à medida que a corrida avançou, ele foi ficando cada vez mais forte. Então esperamos que consiga manter essa forma pelo restante dessa semana. Michael Dunlop também tinha algumas perguntas a responder e mais um pódio para ele, mas não tenho sensação de que ele encontrou as respostas que procurava. Ele definitivamente não está perto, né, de estar satisfeito com seu desempenho. Escolheu correr de Honda nessa prova, mas pareceu mais confortável e mais rápido com a BMW Superstock. Será que ele vai usar essa moto na Senior? Quem sabe? Com o Michael sempre existem essas perguntas. A questão agora é descobrir quais serão as respostas. Outras histórias nessa corrida também ótimas, né? Mike Evans voltando após a queda no início da semana, Ian Hutchinson voltando sua impressionante recuperação após o AVC de 3 anos atrás. E claro, Dave, seu grande amigo e mentor, John McInnes. Existem muitas histórias incríveis aí, né? Fiquei realmente impressionado com o Mick Evans. Acho que ele fez uma última volta 129 milhas por hora de média. Eu não esperava isso depois da queda que sofreu no começo da semana. Hutchinson, depois de tudo que enfrentou em termos de lesões ao longo dos últimos 10 anos, ele tá bem, né? E muito perto dos seus melhores tempos pessoais por aqui, o que é algo impressionante. E John também, muito próximo dos seus melhores tempos, terminando entre os 5 primeiros, junto dos melhores pilotos do mundo nesse circuito, na idade dele, depois de 30 anos correndo no TT, é simplesmente extraordinário. Ainda vem muito mais aí nas corridas de 2026 do TT da Ilha de Man. Você acompanha com a gente amanhã. Seja bem-vindo e volte. Aqui estaremos.